Boa noite, meus irmãos. Que essa noite nos permita estudar com bastante atenção os ensinamentos, para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Para nossa formação hoje, os conhecimentos estão no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. E a temática é relacionada ao mundo, os mundos transitórios. A pergunta de Kardec, feita aos espíritos, é a 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? E os espíritos respondem a Kardec: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar os outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre essa resposta dos espíritos, começando com mundos transitórios. O que são esses mundos transitórios? Na questão anterior, Kardec já havia nos dito que são as regiões espirituais e que servem como ponto de repouso ou habitação temporária para os espíritos errantes. Nós já vimos também que espíritos errantes entende-se aqueles espíritos que ficam aguardando, né, no plano espiritual, nas regiões espirituais, para poder reencarnar novamente e dar sequência às reencarnações. Então, essas regiões, elas servem para abrigar esses espíritos que estão aguardando uma nova reencarnação. Pode ser como um repouso, um descanso, né? Ou de forma temporária, eles vão habitar ali temporariamente. Eles podem parar para descansar, porque às vezes entre uma encarnação e outra, a última encarnação de repente tenha sido bastante muitos problemas, muitas dificuldades e necessita realmente de um repouso. Ou às vezes pode ter sido também traumática devido à forma como desencarnou e que há necessidade desse refazimento do espírito para que ele possa adquirir energia suficiente e reencarnar novamente. Então ele pode passar como se fosse um hospital também, né? Para que ele possa descansar e revigorar suas energias, adquirir consciência do seu estado e poder retornar. Ou também ele pode necessitar de alguns aprendizados, né, para que ele possa, porque não adianta ele voltar sem esses conhecimentos, sem ter ciência da necessidade desses aprendizados, para que ele possa realmente evoluir, porque esse é o objetivo final da encarnação, poder progredir, melhorar. E para que a gente possa progredir e melhorar, a necessidade também de ter esse entendimento, esse conhecimento. Aí sim, poder retornar à vida corpórea. Então, os espíritos, segundo o Milanês, eles progridem em estágio nos mundos transitórios. Mesmo que seja vagaroso, nada para em todas as escaladas da vida, desde o vírus ao anjo. Então, o que Miramês está nos dizendo? Que nessas paradas, nesses mundos transitórios, mesmo que lentamente, quase que imperceptível, todos têm a oportunidade do progresso. Uns aproveitam mais essas oportunidades e se destacam, aprendem com mais facilidade, se esforçam ao máximo. Outros, dependendo da sua escala evolutiva, às vezes aprende com mais dificuldade, precisa de mais tempo para que ele possa realmente evoluir, mas evolui. Ninguém fica parado no mundo transitório. A espiritualidade, ela tem muito cuidado em planejar.
Então, ela está atenta. Existe um grupo, né, de espíritos benevolentes que acompanha esse processo, porque nós não ficamos, né, alheios, nós não ficamos desamparados nesses mundos transitórios, independente da nossa evolução, independente dos nossos conhecimentos, existe sim uma pleia de espíritos que nos acompanham e que tem todo o trabalho nesse planejamento. Como será a nossa estadia nesse mundo transitório, essa preparação para o mundo em que vamos reencarnar. Então, a espiritualidade, ela se preocupa quem é que vai reencarnar, quais são as características desse ser que está sendo planejado para reencarnar, qual planeta, né? Qual local ele vai reencarnar. Então, tem-se minuciosamente todos os detalhes desse processo reencarnatório. Existe toda uma preparação. Então, a estadia desse espírito nos mundos transitórios, ela é calculada, ela é planejada para promover a evolução moral e espiritual. Então, enquanto esses espíritos permanecem nesses mundos transitórios, a espiritualidade está trabalhando. Tem-se uma meta, por exemplo, dependente da evolução de cada espírito, se calcula um tempo que ele deva permanecer ali, ou seja, para repousar, ou seja, para aprender. E a partir do momento em que é necessário que ele reencarne, ele possa trazer dentro desse planejamento as possibilidades para que ele tenha esse progresso tanto moral quanto espiritual, mesmo estando nos mundos transitórios, né, nos mundos, nas regiões espirituais, ele também tem essa oportunidade de crescimento. O que ele vai realizar na vida, né, quando ele reencarnar, tanto em relação às dificuldades, às oportunidades, quais são as necessidades do aprendizado. Então, a espiritualidade, ela vai planejar, enquanto ele está ali no mundo transitório, através da observação, através do conhecimento, do que se tem daquele ser que vai reencarnar, o que ele precisa? Ele necessita nascer, por exemplo, numa família espírita. Ele tem necessidade de ter pais equilibrados, pais humildes, para que ele possa ter a oportunidade de crescer nessas oportunidades, nessas situações. Quais são as dificuldades que esse ser precisa passar para aprender, para evoluir, para crescer? Por exemplo, ele vai ter um problema de saúde grave, né? Uma doença em que toda a família vai ter que ficar em volta, vai ter que dar atenção, vai ter que dar cuidado, né? E esse ser reencarnante, ele vai saber lidar com essas situações, né, com essas dificuldades. Vamos supor que seja um ser que desencarnou, que tinha problema com drogas, com bebidas ou com sexo. Então, nessa família, aqui ele vai ser designado, ele vai ter todas essas oportunidades para que ele possa se provar que realmente aprendeu, que ele tem condições, né, de passar para um outro estágio. E também eles vão verificar o que ele precisa naquele momento, naquele estágio, quais são as necessidades que ele tem para poder evoluir. Né? Ou seja, ele vai ter que nascer numa família em que vai ter muitos conflitos, que vai haver necessidade dele aprender a perdoar, que ele vai ter que aprender a lidar com a vaidade, com honestidade, né? Com respeito ao outro. Então, o planejamento da espiritualidade é muito atenta, ela é calculada, ela vai medir, ela vai aferir todas as oportunidades que ele necessita, o que precisa, quais são as situações que ele precisa se envolver para poder se destacar nessa aprendizagem, nesse estágio aqui na Terra, ou em outro planeta, né, para qual ele for.
Então, os espíritos inferiores que não estão interessados nesse processo evolutivo, porque nós temos o livre-arbítrio, não é obrigatório, né? Eu não preciso vibrar que eu quero ir para essa colônia ou para aquela outra, ou eu não quero ir para nenhum mundo transitório, né? Então ele não está interessado, ele tem o livre-arbítrio, às vezes até mesmo por estar num estágio muito inferior, por não ter o conhecimento necessário, por não ter sido despertado, ou porque não quer mesmo, já teve todas as oportunidades, mas ele não tem interesse de crescer, de melhorar. Né? Então, ele não vai desejar ir para um lugar desse para ser assistido. Então, muitas das vezes, esses espíritos inferiores que não desejam, né, que não vibram para estar quando desencarnar nesses mundos transitórios, eles ficam presos nos umbrais, em torno de vibrações e pensamentos pesados, né, negativos. Então, são aqueles espíritos porque eles só pensam em vingança, eles só querem conviver com os bens materiais que ele deixou na Terra, com as coisas, as pessoas que ele deixou, ou quer se vingar, quer, né, permanecer naquela zona de conflito ali. Então, ficam paralisados no ócio, porque não buscam o trabalho, não buscam o crescimento, não buscam o perdão, não se conscientizam da sua situação. Então, a lei do crescimento, ela foi estabelecida pelo Criador. Então, querendo ou não, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que progredir, ter que melhorar. Essa é a lei da. Não tem como regredir. Você pode até ficar momentaneamente estacionado, mas mesmo quando você está estacionado, você está aprendendo alguma coisa, através dos sentimentos que você tem, através dos exemplos das pessoas que vão evoluindo, crescendo, que estão ali em contato com você. Quer dizer, é impossível a gente não aprender alguma coisa, né? Porque a gente pode aprender com os erros também, a gente pode aprender com a dor também. Então, mesmo esses irmãos que estão atrasados, que são inferiores, eles não regridem, né? Eles podem evoluir pouquinho, mas esse pouquinho, mesmo que seja imperceptível, eles estão no processo evolutivo, porque tudo na Terra, tudo nos mundos foi programado para melhorar, para crescer, né? Essa é a lei do nosso Pai Criador. Mas é importante também ter a vontade de progredir. É necessário ter essa consciência da alma de querer se esforçar para poder avançar. Então, o esforço, ele é próprio. Não tem como eu me esforçar pelo outro, para o outro progredir. Eu posso ajudar, eu posso incentivar, mas o querer, esse é pessoal. Não tem como transferir esse querer para o outro, né? E quando a gente desperta, quando a gente descobre isso, acende-se uma luz íntima no nosso interior que nos faz modificar, querer ser diferente, querer evoluir, aprender, e isso nos permite avançar para mundos mais felizes, mundos melhores. Então, o que Miramês vem nos dizer aqui, que o despertar, né, ter a consciência do nosso estágio, em que lugar nós nos encontramos e o que nós queremos, vai depender da nossa vontade e do nosso despertar. E não existe conquista sem trabalho e esforço. Então, para se ter merecimento, é necessário trabalhar, se esforçar. Toda realização no bem é trabalho, e todo trabalho no bem é amor. Então, isso nós já aprendemos também em outras lições, né? Todo trabalho é bem-vindo. Todo trabalho é importante, seja ele no plano material, seja ele no plano espiritual. Porque quando o trabalho é realizado com vontade, com amor, ele é uma caridade. Se é uma caridade, é algo que deve ser trabalhado, é algo que deve ser realizado, é algo que nos faz feliz e, consequentemente,
trará felicidade para outros também. Então, Deus é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Porque todos os dias nos dá a oportunidade de crescer, de melhorar. Todos os dias, ao levantarmos, devemos agradecer as oportunidades, porque elas são únicas, elas não voltam, mas outras irão surgir. E quando a gente pensa em oportunidade, isso acontece tanto aqui, enquanto estamos encarnados, né, no mundo físico, quando nós desencarnamos também. No mundo espiritual, esses mundos transitórios, nós também recebemos essas oportunidades. A oportunidade da ajuda, a oportunidade de conhecer, a oportunidade de nos conscientizar, a oportunidade de estudar, de nos preparar para quando voltarmos para o mundo físico novamente. Então, na erraticidade, né, nessas regiões espirituais, o espírito, claro que vai depender dele, porque nós temos o livre-arbítrio, né, de poder aproveitar ou não essas oportunidades. E se aproveitar, instruir, adquirir conhecimento. E se adquirirmos conhecimento, se evoluirmos, nós também podemos ter a permissão para ir para mundos mais evoluídos, mundos melhores. Então é tempo, essa lição ela vem nos chamar a atenção que ainda é tempo para aproveitar as oportunidades que são dadas. Se nós estamos encarnados aqui hoje, nós temos que buscar aproveitar no máximo todas as oportunidades que vão surgindo, né, no nosso caminho. E o conhecimento do Evangelho está sendo ofertado a nós. Então, nós já temos o conhecimento, o esclarecimento. E se nós temos esse conhecimento, principalmente da doutrina espírita, nós temos também responsabilidade em poder aplicar no nosso dia a dia, na nossa vivência. Todos esses conhecimentos, eles vão ter uma aplicação no nosso dia a dia. O respeito, o amor, o trabalho, a valorização, a compreensão, o perdão, a humildade e tantos outros ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, nós temos muita responsabilidade, porque nós já temos ciência desse conhecimento, nós tivemos a oportunidade. Então, eles vão chegar para nós de diversas formas. Pode ser através dos livros, das obras, quanta literatura nós temos, né? Tanto romance, estudo, tem obras que vêm trazer orientações para que nós possamos, meditação, quer dizer, uma vasta literatura nessa área. Ou mesmo palestra, como nós estamos agora, numa conversa, no entendimento, num estudo online, né? Mas tem também as palestras presenciais nos centros ou nas igrejas, não importa qual sua religião, o importante é adquirir esses conhecimentos, né? Através da música. Quem é que nunca sentiu sensibilizado, sentiu a presença divina, a presença dos mensageiros de luz, quando a gente escuta, por exemplo, uma orquestra, quando a gente escuta um coral cantando, trazendo essas mensagens, também faz muito bem para a nossa alma. E até mesmo através dos estudos sistematizados, que hoje com a internet não tem desculpa, porque às vezes a pessoa, para mim fica difícil, porque eu estudo no centro, é sábado à tarde, aí não dá para poder ir, eu queria muito estudar as obras básicas. Hoje nós temos a internet que oferece cursos, a própria federação está sempre trazendo oportunidade. Então, cabe a nós buscar esses ensinamentos. Ou até mesmo através da própria convivência, seja no trabalho, seja no centro, seja na academia, seja na igreja, seja onde for. Né? No convívio familiar, convívio social, nós temos a oportunidade para praticar tudo que nós aprendemos. Primeiro, buscar a conscientização e aí sim o melhoramento, né? Buscar um estágio mais avançado.
Então é isso. Eu espero que tenha trazido algumas informações importantes para que possa nos levar a uma reflexão, que é isso que Kardec espera de nós, que nós possamos refletir, porque a fé ela precisa ser raciocinada. Então nós temos que buscar o conhecimento, mas temos que também que praticá-las. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pela sua atenção.